Natasha, é que nós estamos com os terceiros. Não sei se tem o nome de titulado para cá. Aí, devido a isso, ele não vai ser debitado. Tu já quer passar pro boleto agora ou tu vai me dar outra conta? Eu tenho as datas de vencimento 5 de dezembro. Deixa eu fazer uma mudança. O valor do boleto, Natasha, ele vai custar R$ 89. Onde vai? Boa noite. 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 Bom, 7h10 então, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Antes de começar o assunto de hoje aqui, deixa eu aceitar. Foi. Bom, já postei lá no nosso canal no YouTube todas as nossas aulas, tá? Tá atualizado, só falta a aula de hoje. Assim que nós terminarmos aqui, eu já mando para lá, tá? Vou tentar terminar hoje o trabalho de vocês, se não mais tardar eu mando amanhã, pela manhã ainda. E eu fiz no outro trabalho, tá? Vocês têm até amanhã, dia 12, para me entregar o trabalho 1, tá? E tem até o próximo sábado, dia 19, para me mandar o trabalho 2. Na segunda-feira, dia 21, eu mando a nota para vocês lá no grupo, tá? Já mando a do primeiro trabalho antes e a nota fechada, dia 21, mando para vocês lá no grupo e mando para o Rafael lá na secretaria também. Hoje a gente encerra o nosso conteúdo, vamos falar alguns assuntos, né, sobre as teorias de medição. Nós vimos os principais elementos de medição e metrologia. Falamos um pouquinho sobre os princípios de funcionamento, os métodos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre erros hoje. Tem uma pequena noção sobre erro. Cálculos mais exatos de erros, tendências, ajustes, nós vamos ver depois em metodologia 2, tá? Hoje é só para a gente dar uma introdução um pouquinho do assunto. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. E vou descrevendo, vou só diminuir aqui para não travar, alguns conceitos que são interessantes vocês terem, tá? Não tem isso digital, então vou escrever para vocês, peço que vocês copiem. E, na verdade, eu tenho os livros de metrologia, mas são muito extensos. São apenas alguns aspectos que eu gostaria de dividir com vocês, pelo menos nessa disciplina. Metrologia 1, metrologia 2, a gente vai falar um pouquinho mais depois. Bom, o que é erro de medição, gente? Ao realizarmos, então... Deixa eu... O que é erro de medição? Ao realizarmos qualquer medição, né, o valor indicado pelo instrumento não representa o valor verdadeiro da grandeza a ser medida, tá? Do que nós realmente temos. O valor verdadeiro é inaconsável, tá? Não tem um instrumento de medição capaz de ter uma precisão na medição de 100%. De maneira geral, então, qualquer medição possui um erro. Pode acontecer que esse erro seja desprezível, né, ou significativo.
Nesses casos, né, quando declaramos que o erro do instrumento é zero, na verdade, o que não é significativo para exatidão, né, o quanto a dimensão desse erro. Dependendo dos valores, né, da dimensão do erro, ele pode ser contabilizado. Deixa eu aceitar o colega, Luciano entrou. Então, qual é a definição de erro de medição? É um dos principais conceitos de metrologia. O que é o erro de medição? O erro de medição, então, é a diferença entre o valor medido, uma grandeza, né, de um elemento, e um valor de referência. Em outras palavras, né, é o valor real da grandeza e o valor que nós conferimos no instrumento, né? A diferença entre desses dois valores é o que nós chamamos de erro medição. E ele dá por essa seguinte equação, tá? I menos V Qual o nome dele? DC. Onde? Luiz com S ou com V? E M Luiz Irene? é o erro de medição e é a indicação do instrumento e PC é o valor convencional do mensurando, ou seja, o padrão. Lembrando que mensurando, né, é sempre o elemento, a grandeza no qual estou medindo. Bom, então, matematicamente falando, né, o erro é a diferença entre a indicação do instrumento, né, a indicação da medição que nós estamos fazendo e o valor, né, convencional ou o valor real do padrão, da nossa grandeza, da nossa referência, tá? Esse é um conceito importante quanto a erro de medição. Tem limites de erro de medição, tá? Alguns instrumentos apresentam erros de medição significativos, outros erros de medição desprezíveis, né? Isso vai depender da qualidade do instrumento de medição. E quase sempre ele vem descrito qual é o valor de erro de medição máximo e mínimo, né? Na descrição ali do equipamento. Quando a indicação do instrumento é menor que o valor de referência, tá? Quando a indicação ali do instrumento é menor que o padrão, nós temos um sinal negativo. O instrumento errou para menos. Quando a indicação do instrumento é maior que o valor de referência, que o padrão, nós temos um sinal positivo, quer dizer que o instrumento errou para mais, tá? Isso é convencional. Temos uma coisa também chamada de erro sistemático, tá? E erro aleatório. São dois conceitos diferentes. O e-mail vai ficar o mesmo? Natasha, Maninha, mesmo? Vocês já copiaram? Sim. 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 Sim, sim. Sim, já. Sistemático. Bom, o erro sistemático é a componente do erro medição que se mantém constante.
Vou descrever os dois aqui, depois a gente fala sobre os dois. É Rua 26, qual o número? Tem algum complemento ou não? Tem algum complemento ou não? Bom, temos dois tipos de erros, o erro sistemático e o erro aleatório. O erro sistemático é a componente do erro de medição que se mantém constante, tá? No decorrer de diversas medições. Ele pode ser estimado e corrigido, tá? Quando eu tenho uma tendência a um erro, a ele ser sempre maior, a ele ser mais ou menos 5 milímetros maiores. Quando o erro se torna repetitivo, nós chamamos ele de erro sistemático, tá? Ele pode ser estimado, nós podemos então mais ou menos descrever ele. A tendência dele é sempre apresentar valores maiores, mais ou menos de tanto, tá? A gente consegue então estimar ele e posteriormente corrigir. Da onde que surgem os erros sistemáticos? Surgem através do processo de medição não adequado, tá? Quando a pessoa na qual está medindo não tem algum conhecimento, tá? Se eu estiver usando um instrumento simples, como por exemplo o micrômetro, né? Estou girando o meu tambor. Se a pessoa na qual está medindo não tem os conceitos certos de que se ela enxerga ali um tracinho no final do tambor, ela não pode considerar aquele intervalo, desde que eu enxergue o traço como um todo. Se eu enxergar só um pedacinho do tracinho, meio tracinho, eu não posso considerar aquele espaço, certo? Então, se a pessoa não tem esse conhecimento, ela pode estar levando alguns erros, né? Tendo uma tendência ao erro devido a essa falta de conhecimento, tá? Uma tendência pessoal. Erros sistemáticos também podem surgir a partir de um erro no processo, tá? Se eu faço a usinagem daquele elemento, né? Os meus valores, os meus comandos de usinagem podem não estar corretos, né? Ou calibrados. Aquele equipamento tem uma tendência de fazer uma peça sempre um pouquinho menor da que o comando que eu estou mandando ela fazer, tá? Também pode ser corrigido. Sempre que eu tenho erros de maquinário, normalmente são erros sistemáticos, tá? O equipamento pode estar desbalanceado, pode estar com algum comando errado, pode estar com algum problema. E se tem a tendência de repetição de erros, a gente precisa observar eles, entender essa tendência e corrigir, tá? Esse é um tipo de erro. O outro tipo de erro é o erro aleatório. É a componente de medição que varia de uma maneira imprevisível a cada medição. Tá? São poucos os casos de problemas nos equipamentos que levam a erros aleatórios, né? Ora produz uma peça maior, ora produz uma peça menor, tá? Isso que é aleatório. Normalmente, erros aleatórios se dão pela presença humana, né? A troca da pessoa que está fazendo a medição, que não é adequado, né? Adequado que uma mesma pessoa faça todas as medições e uma média, ou normalmente erros naturais, tá? O que são esses erros naturais? Em um dia específico, eu tive a umidade relativa do ar muito alta. Ela pode influenciar na minha medição. Em um dia específico,
normalmente eu faço no interior de ambientes, né? Mas se eu faço a medição no exterior do ambiente, estava um dia que tinha uma cerração. Isso é uma influência externa natural. Pode me impedir de ter feito uma visualização correta ali na leitura, né? Ou aquele dia estava muito vento e aí acabou mexendo no meu componente. Naquele dia a fábrica estava aumentando o seu processo de produção e estava gerando mais ruídos, vibrações, né? Isso interfere na minha medição. São erros que acontecem, né, de forma aleatória, não tem uma tendência de repetição, né? E, consequentemente, a gente não pode corrigir ele. É imprevisível, tá? Mas sempre é um desses dois o erro que eu tenho na minha peça. É interessante observar, né? Porque se for sistemático, eu tenho a possibilidade de corrigir. Se for aleatório, eu não posso corrigir, não depende de nós, né? Eu não consigo fazer a previsão deste erro. Tem uma coisa também chamada tendência instrumental, tá? Ela é associada ao erro sistemático. Vocês copiaram essa parte de erros? Sim. Tô terminando de copiar o sistemático. Tá, pode copiar aí. Ficou claro essas duas diferenças de erros? Tranquilo, né, pessoal? Sim. Mas, né, é interessante a gente observar justamente para a gente poder perceber as tendências. Só esperar um pouquinho aí para o pessoal terminar de copiar, a gente já segue. Hoje a aula vai ser relativamente curtinha, tá? A gente só vai falar desses aspectos. Vou tirar as dúvidas de vocês. Combinamos o nosso trabalho. Natália, Pois não? recebeu o meu trabalho? Né? Tá fechada a câmera. Quem fala comigo? Rafael Arona. Deixa eu dar uma olhadinha aqui já. Normalmente eu mando recebido, mas às vezes se passa junto, eu não vejo. Rafael. Mandou. Ontem, né? Isso. Recebido. Devo ter aberto ali, não vi, mas recebido. No final, gente, eu mando para você. Tu recebeu também, né? Deixa eu ver quem fala comigo. Câmera fechada aqui. Rodrigo. Rodrigo. Recebido. Tá? Normalmente eu cuido bastante aqui e não passa ninguém, tá? Não se preocupem. Mas eu mando as notas lá para vocês. Se tiver um tracinho, significa que não tem nota. Se não tiver nota, não precisem infartar, tá? Só me avisa, olha, eu enviei o trabalho, não tenho nota. Existe a possibilidade de não ter aberto. Não aconteceu ainda. Nem com as turmas grandes. Acredito que não vai acontecer com vocês com a turma pequena. Mas, caso aconteça, só me avisar que na hora eu já procuro ali, certo? Estamos todos em uma fase de adaptação online aqui. Eu vou mandar por foto, tá, Natália? Pode Ô, ser. Charles. Estando bem nítido ali, pode ser por foto e pode ser a lápis. Desde que não fique muito apagadinho e eu consiga enxergar, não tem problema. Tem que ser a lápis. Pode ser a lápis, é que normalmente vocês me perguntam, Tá. precisa passar caneta? Não precisa. Se o lápis for escuro, tudo bem. Só aquele lápis, né? Bem clarinho que a gente usa, mas tirando isso, tá tranquilo. Ontem eu não consegui editar porque eu transformei, né, converti de PDF a Word, mas aí eu não consegui editar dentro dos quadrinhos ali porque foi copiado como imagem, né? Isso, foi como imagem. É. Ah, mas qualquer coisa Aí não. podem mandar a mão também. O pessoal me imprimiu, isso não tem problema.
estando numerado ali não tem problema. Acho que todo mundo vocês me mandaram, mas na dúvida sempre mandem com o nome escrito, tá, gente? Por favor, ali. Porque às vezes não tem o nome no perfil de vocês. E normalmente eu lido com 2, 3 turmas na sequência. Então dá umas 70 pessoas. É difícil de lembrar a fisionomia e o nome de todo mundo aí. Copiaram aqui então, pessoal? Sim. Sim? Vamos falar então de tendência instrumental. O que é isso? Tendência instrumental. Assim, então, né, a estimativa de erro sistemático é realizada quando fazemos poucas medições por meio da tendência instrumental. Bom, qual é a definição dela? É a diferença entre a média de repetidas, né, indicações e um valor referência. Então, a diferença entre a média das repetidas indicações, né, porque a gente sempre faz mais de uma indicação, a média e o valor de referência, o valor padrão, né? Quando a gente sempre tem ali uma característica que leva a um erro, é um erro sistemático e existe uma tendência. A tendência é ser sempre maior, ser sempre menor, ser mais ou menos 5%, pode ser em porcentagem, pode ser em valores, pode ser, por exemplo, só deixa eu aceitar o colega aqui já. O meu equipamento pode ter uma tendência de fazer peças sempre 10% maiores do que o padrão, ou o meu equipamento tem uma tendência de fazer peças sempre 5 milímetros menores, tá? Isso tudo são tendências. Já que nós conseguimos, então, caracterizar elas, nós conseguimos corrigi-las. A equação da tendência é a seguinte: tendência é igual a x menos vc. Bom, T é de tendência. Eu odeio senhora depois do demônio. Mental. X é média das indicações do instrumento, né? Os valores que nós medimos, depois fazemos uma média, e VC nós já temos. O que é VC? VC é valor convencional Isso, é sempre o valor do convencional. mensurado. O valor do padrão ali que nós tínhamos calculado. Já que nós falamos sobre tendência, né, vamos falar de correção. O que é correção? Uma vez conhecida a tendência do instrumento, podemos atribuir seu valor à parcela sistemática do erro, né? Ou seja, qualquer medição realizada pelo instrumento contém um erro sistemático que é igual à tendência instrumental, tá? Logo, é possível corrigir esse erro, uma vez que é ele sempre previsível. Por isso que o erro sistemático, né, é previsível e o aleatório não. Então, vamos falar de correção. Correção, então, a definição é valor adicionado algebricamente ao resultado corrigido
de uma medição para compensar o erro sistemático. Ah, sumi. Ué? Ah. Onde é que vocês estavam, gente? Até onde vocês copiaram? Eu tava na... Eu tava no X, medida 12 indicações. Eu também. No X, lá na equação, Fiz tá. igual a medida de indicações. Opção. Tá. Eu já estava em, sei o que eu fiz. Vou correção. escrever só a equação de novo aqui. TX traço V6. Depois T tendência instrumental. Depois medidas de indicações. Média de indicação. Médias de indicações do instrumental. Média das indicações dos instrumentos. Alguém não tinha copiado antes disso? Não? Eu já estava em correção já. Opa, não preciso salvar. Vou continuar na parte aqui de correção. Valor adicionado algebricamente é o resultado corrigido. O resultado corrigido, né? Isso, corrigido de uma medição para compensar um erro sistemático. Posso baixar um pouquinho aqui? Ou estavam copiando ou já estão aqui? Eu estou no LC igual a L, mas... Tá. Estou só escrevendo aqui, a gente vai falando. Não preciso. Bom, então o que é essa correção? É o valor adicionado algebricamente. O que quer dizer algebricamente, tá? É só para dizer que é adicionado, mas algebricamente quer dizer que pode ser positivo ou negativo. Concordam comigo que se eu estou produzindo peças menores com o meu padrão, eu tenho que adicionar um valor o quê? Positivo, né? Porque a minha peça está menor que o padrão. Tenho que adicionar um valor para que ela chegue no valor do meu padrão. Mas se eu estou produzindo peças maiores ao meu padrão, eu tenho que adicionar um valor negativo para diminuir o quão mais, né? O quão a mais está sendo produzida a minha peça.
Só isso que quer dizer algebricamente. Se eu estou produzindo peças menores, adiciono um valor positivo. Se eu estou produzindo peças maiores que o meu padrão, eu adiciono um valor negativo. Por que eu adiciono? Para compensar o meu erro. Se o meu erro é de peças pequenas, né, menores que o padrão, eu adiciono um valor para corrigir. Se são peças grandes demais, eu adiciono um valor negativo para diminuir. Aonde que eu coloco essa tendência, tá? Aonde que eu coloco essa correção? Aí varia muito de produção para produção. Normalmente os elementos eles passam por mais de um, né, processo. Então, é no somatório desses processos que ele chega lá no final com uma dimensão total. Então, eu posso botar essa correção na primeira usinagem, na conformação, eu posso até distribuir essa correção, tá? Mas eu tenho que compensar ela lá na minha produção em algum lugar para que no final, né, o meu erro seja corrigido e eu tenha o valor que eu queira, tá? Então, nós temos essa equação aqui, ó, C igual a menos T. O que isso quer dizer, tá? Nós vamos falar muito, assim, de expressões matemáticas, porque expressão matemática, quando a gente olha uma equação, na verdade, a gente pode falar sobre ela, né? Não quer dizer só números. O que C menos T significa? Que C significa correção. Ela é igual ao inverso da tendência. O que é tendência, gente? O que vocês entenderam como tendência? Tendência é o erro que ela está marcando, né? Tendência é o... Não é... A definição, né, precisa não é erro, mas é o valor, né, que ela mais está ou a menos sendo produzida, tá? Eu entendi o teu pensamento, tá certo, mas para a gente usar, né, os nomes técnicos. Não chega a ser o erro, mas é o valor a mais ou a menos, que de certa forma é o erro. Valor aproximado. É o valor a mais ou a menos que ela está sendo produzido. Para compensar essa tendência, que não deixa de ser um erro, né, eu tenho que botar uma correção. Então, C é igual a menos T, é só dizer, estou dizendo que correção tem que ser menos o valor da tendência, porque se a tendência for a mais, tem o menos na frente, vai ficar a menos, tá certo? Se a tendência for um valor a menos, menos com menos dá mais. Então, compensa, tá? O que eu quero dizer com isso? Não precisem copiar essa parte aqui, só pra gente botar mais ou menos aqui. Oi. Só uma perguntinha. No caso aqui, C é igual a menos T. Correção é igual a menos tendência. Mas se a tendência for positiva, troca o sinal ali? Troca. É isso aqui que a gente ia fazer, ó. Esse aqui é o nosso... Não, ficou grande demais. Esse aqui é o nosso padrão, tá? Se eu produzir uma peça assim, uma única peça não serve. Se eu produzir várias peças assim, aí sim eu tenho uma tendência. Tendência, né? É a sequência que aquelas peças estão sendo produzindo. Uma única não serve, porque se enquadraria em erro temático. Mais uma opção? Aleatório. Aleatório. Se eu produzir só uma, aleatório. Então é um erro aleatório. Se eu estou produzindo várias peças assim, olha o tamanho do meu padrão, é esse. Estou produzindo peças pequenas demais. Então a minha tendência é o quê? Vocês não concordam que a minha tendência já é negativa? Porque ela é a menos do que deveria ser. Se esse aqui é o meu padrão e eu estou produzindo peças assim, ó, a minha tendência não é negativa? Sim. Porque eu estou produzindo peças menores do que deveria. Sim. Vou botar lá na equação da correção, ó. Correção é igual a menos tendência. Correção igual a menos... Esse menos aqui, ó, é da fórmula.
A tendência é o que eu vou substituir. Qual é o valor da tendência nesse exemplo? Não é menos T? Concordam comigo? Entenderam o que eu falei sobre isso? Ó, eu não posso assumir que esse negativo aqui, esse negativo está na equação. É da então, fórmula. essa pergunta, Oi? então foi essa pergunta que eu fiz. Então, Isso, então ele não é pode só para a sumir. gente descrever matematicamente como fica aqui, ó. Sim. Qual é o Sim. valor da Aham. tendência nesse exemplo? É menos T. Como é a equação? Correção é igual a menos tendência. T, Quanto vale a tendência. tendência nesse exemplo? Vale menos T. Menos com menos, a minha correção vai dar Mais. mais T. Mais Vai dar um T. valor positivo. Tá? Porque Vamos ela- seguir nesse mesmo exemplo. Se eu produzir peças assim, ó. A minha tendência é o quê? Positiva, não é? Elas não parecem ser maiores que o meu Sim. padrão. Visualmente Sim. assim parece. Então essa Sim. minha tendência parece ser positiva. Eu vou jogar essa minha tendência dentro da equação. Qual é a equação? Correção é igual a menos Igual a T. Correção é igual a menos. Nesse caso, T é positivo. mais, T. Menos com mais, menos. Dá menos. menos T. Tá? Por isso que tem esse negativo. Essa equação arruma ali os valores que nós estamos trabalhando. Quando Não. os meus elementos, quando as minhas peças produzidas são menores que o meu padrão, a minha correção tem que ser positiva, né? Para aumentar o valor do meu elemento que está pequeno demais. Quando eu estou produzindo peças maiores que o meu padrão, a minha correção tem que dar um valor negativo para diminuir esses elementos que estão grandes demais. Ficou claro? Sim. Sim. Feito. Vimos então correção. Vamos falar de exatidão e precisão, tá? É o último assunto da aula de hoje, mas é um assunto, um conceito bem interessante. Vocês ainda estão copiando isso aqui, pessoal, ou copiando o exemplo? Eu tô copiando. Tá. Tá pequeno assim? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Então, Isso bom. acontece muito em torno, Natália. Às vezes todo com Isso. folga alguma coisa, eles dão uma diferença que, claro, que na hora de a gente usinar, a gente está usinando e sabe que tem aquela diferença. Então, tu já coloca um valor a que mais tipo para de tornos? torno mecânico, né? Tá, mas que tipo? Diz qual tipo? Não, é uma Modelo? brincadeira. É do tipo antigo mesmo. Modelo? Porque do tipo Sim, antigo, antigo, o torno ele começa a ter tendências que não tem o que tu fazer. O equipamento ele vai tendo um desgaste natural. Por mais que tu mantenha uma manutenção perfeita, né? É um elemento mecânico, vai ter um desgaste natural que tu tenta arrumar, que tu tenta compensar de outra forma, mas às vezes não tem o que tu faça. O equipamento já é antigo. Então, em vez de tentar consertar, o que a gente faz? A gente aceita que ele tem, né, aquele erro dele. Não tem mais como a gente fazer. Folgas. Folga, a gente chama de folga. É um erro. Em vez de tentar arrumar ele, o que a gente faz? A gente aceita Adaptar o erro. e tenta compensar. Na hora ali, claro, essa folga, ela já não é conhecida? Ela já não é tendenciosa? Sim. Sim. É sempre para mais ou sempre para menos? Quem trabalha com aquele torno sabe. Então já... Deixa eu mexer um pouquinho na tela, Natália, para ficar melhor para copiar. Puxar para cima um pouco. Pra Já cima? que tá. Eu não tenho Muito conseguido. grande, cara. Cortar, tá pegando só a parte de cima, tá muito grande também, não tá cortando um pouco. Assim fica melhor? Aí tá bom. Aí, beleza. Obrigado. Então, a gente pratica isso muito. Às vezes a gente fala com outros nomes, folga, mas na verdade, né, uma tendência ao erro que o equipamento está falando. Mas é isso. Quando a gente não consegue mais consertar, a gente aceita e tenta compensar. Na hora de botar ali os comandos, se tem uma tendência de fazer sempre maior, a gente já diminui um pouquinho. E aí vai compensar esta folga, né? Esse erro que tem no equipamento.
É errado fazer isso? Não, gente, não. Porque chega em determinado tempo de vida daqueles equipamentos que não tem o que a gente faça para ele não ter uma folga, não ter um erro. É um desgaste natural, tá? Posso trocar vários elementos, não tem como. Então, a gente tem um jeito de compensar. Principalmente tornos mecânicos, eles são equipamentos robustos, né? E que duram muito tempo mesmo. Então, só porque tá tendo um erro, a gente vai fazer o quê? Jogar fora e comprar outro? Dependendo do tamanho do torno, é 100 mil reais, é 200 mil reais. Fácil, às vezes, um torno, né? Não sei se você É fácil trabalha, adaptar as tem folgas. acesso. Hã? É mais fácil adaptar as folgas dele É do que mais trocar, fácil né? adaptar. Eu não sei se vocês têm acesso a esses valores, assim, né? Mas uma vez eu fiz uma lista de equipamentos lá para a FURG, faz tempo isso, né? Tinha um torno lá que era muito antigo, mas o valor dele era de 120 mil, um torno CNC, né? Com comandos. Bem antiguinho, tá? Era bem grande, mas era bem antigo, 120 mil. Não consultei, né? Mas fiquei pensando, imagina quanto não está um torno novo deste tamanho, né? É muito... Uns 250. Imagina, 250 novos. Eu fiz um orçamento agora para a IESA, lá na antiga fábrica da IESA, em Charqueadas, numa empresa que está para assumir lá. Nada, não é um torno, mas é uma guilhotina CNC, 450 mil. São muito caros, né? Imagina. São, A agora não tem guilhotina de mais, mas quantos são mil é? muito importados também. A Agora guilhotina não de é, quantos Thiago- mil é, Rafael? mas esses E equipamentos eram tudo alemãs. Esses equipamentos Ela mecânicos Cara, eu tenho que grandes. olhar, eu tenho que olhar no meu Ela corta a orçamento aqui. chapa de quanto? Eu tenho que dar uma olhadinha aqui, não lembro de cabeça, ô Charles, mas Uma eu dou uma polegada? olhadinha na próxima aula. Tem uma lá Não nos lembro, trampos não lá lembro que de é cabeça. 2 mil de largura e ela corta a chapa de 1/4. Mas é um É, torno de 1/4, gigante, né? De coisa. Eu Na tenho- eu vou- verdade, eu vou dar uma 1/4 já olhadinha. tá Qual a empresa que forçando, tá ela é assumindo pra a IESA lá em 3,16. Charqueadas? Oi? Qual é a empresa que está assumindo a IESA lá em Charqueadas? Fiquei curiosa agora. A gente está fazendo uma, na realidade, assim, ó, uma empresa que o cara tá para fazer uma fábrica para fabricar container, entendeu? Tá? Aí foi fazer essa visita, a gente foi fazer uma visita técnica lá para poder ver se o local atende, entendeu? Depois eu vou te mandar fotos, eu tenho fotos para ver se o local Legal. atende para poder fazer, entendeu? Esse empreendimento que eles querem fazer. Sim. Aí vai ser para fabricar container para poder escoar a safra via marítima, entendeu? Via fluvial, porque se torna mais barato. Não, só a título de curiosidade mesmo. É Minha bem irmã legal o trabalhou um projeto. certo tempo lá pela IESA e nessa obra lá de Charqueadas. E era gigante, né? Gigante, meio bem louco, grande. assim, Vou ela mandar- falar vou mandar- que tinha, quando tinha as greves, que era muito tenso, assim, que tipo, fechava tudo lá, dava Sim. umas coisas bem intensas, lembro dessa época dela falando, É. assim. E aí fiquei curiosa, tá? Mas seguimos Depois aqui. eu vou mandar umas fotos aí no grupo. Manda. Tudo que Da- quiserem da- dividir, tá, pessoal? Eu sei que vocês estão começando a turma agora. Acho que a maioria de vocês nem se conhece presencialmente, né? Mas isso é interessante, tá, gente? Sempre que vocês tiverem, às vezes, curiosidade, né? O nosso grupo serve também para a gente dividir experiências, tá? Daqui a pouco, se vocês acham que se vocês estão trabalhando com alguma coisa legal, chegou um equipamento novo, tá? Mandem lá pro grupo. Quem tiver interesse de ver, vê. Quem não tiver interesse, não vê. Mas sempre tem, né, alguém que está interessado. Pelo menos eu tenho interesse de olhar algumas coisas. E eu acho que são experiências que a gente vai trocando e vai sendo produtivo. No início, assim, a gente não vai ter falado de muitos assuntos. Claro que se eu trabalho com tornos, eu vou entender mais de torno. O colega trabalha com comandos hidráulicos. Não pode entender muito de torno, vai conhecer comandos. Mas eu acho que a gente vai dividindo o conhecimento e até o final da disciplina a gente vai ver um pouquinho de tudo, né? E é aquilo que eu falei para vocês, e falo de novo. A gente vai se formar e não vai saber tudo de tudo, tá? Não sabe. A gente vai saber um pouquinho. Engraçado. Quanto a gente quer aprender mais, que é o diferencial. Oi?
E Natália, chega a dar até dó de entrar. Então, tu vê as peças da P67, P66, um monte de flange lá de inox, muita coisa, entendeu? Muita. Ficou atirado e o troço fechado. Fechado. Atirado, fechado, assim, ó. É a roubalheira do mais nosso nada. Brasil. Vou mandar... Olheira. Muito grande, né? Pô, Muito grande. cara, vou mandar foto, vocês vão se apavorar, cara. Tem Não, muita a coisa. gente brincava assim, porque hoje a gente brinca, né? Fala brincando, mas na época era tenso. Quando começava a função de greve, eu ficava tensa aqui, porque eles tinham que ir, os ônibus tinham que ir, né? E aí lá eles fechavam e os ônibus não podiam entrar, assim, né? Só que tinha, tipo assim, é verdade, tinha tipo umas facções que mandavam na greve. E aí aconteceu mais de um caso de motoristas que tentaram entrar com tudo. Teve um gerente que entrou com tudo e atiraram pedra no carro e o cara levou uma pedrada na cabeça, assim, ficou um traumatismo crânio, uma coisa séria, assim. E aí hoje a gente brinca que era abaixo de pedra, mas na época era tenso, né? Quando a gente via que estava tendo greve e tal, e sabia que ela ia aí, e era meio assim. Mas disse que era uma obra muito grande, muito interessante, né? Que, como várias outras do Brasil, aí acaba se perdendo. Mandei no grupo aí, pessoal. Quem quiser dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha Bom, depois. valeu. Isso serve para todo mundo, hein? Quanto os outros assuntos depois. Copiaram isso? Sim, sim. Tá, deixa eu botar aqui mais dois Sim. conceitos, então. Esse aqui é um conceito interessante, tá? Pelo menos comigo a gente vai ver bastante sobre isso, assim. Conceito e definições, tá, gente? Não se sintam coagidos, digamos assim, quando eu corrigir os termos de vocês. É justamente para a gente pegar esse hábito, tá? Não levem para o lado pessoal, não é arrogância de corrigi-los, mas é o intuito de tentar tornar aquilo ali rotineiro para vocês. Porque é muito comum vocês conhecerem todos os termos que a gente vai falar aqui. Com certeza, tudo até o final do curso, vocês já ouviram falar, certo? Só que usar de forma certa é outra coisa, tá? Mecanicamente, no chão de fábrica, tá? Usa tudo, só que às vezes não usa de forma certa os termos. Ah, isso é tal coisa. Não, não é, tá? Cada coisa tem a sua definição. E aí eu vou incomodar um pouquinho vocês, mas depois que a gente ver a definição das coisas, vai ficar claro para vocês, tá? Vamos falar sobre exatidão. Vou ter que diminuir aqui. E preto. Exatidão. Nossa, tá relâmpago e relâmpago aqui no cassino. Tá feio. Não sei vocês, mas aqui tá. No marinho aqui tá relampeando também. Tem os navegantes. Aqui no norte também tá bem feio. Perdi a caneta. Quem que é do norte? Rogério? Rogério? Conhece o Christian? Christian? Christian faz mecânica também, tá se formando lá na escola. Ah, não lembro do sobrenome. Ele trabalha aqui no EBR também? Acho que sim. Ele é grandão. Conheço, sim. Tá se formando ele. Me incomodou com essa função do norte, com a da lancha. Chega um horário, ele, vamos lá, tô te apurando, né? Porque tu sabe que eu vou perder a lancha, né? Não, é ele que bota o horário na minha aula, não sou eu, entendeu? Não sou eu, é ele. Não, mas tá bem complicado os horários aqui pra gente. Tá, não, eu sei. Mas às vezes a gente começava na aula assim, pessoal, vocês estão chegando tarde, a gente tá começando a aula tarde. Nossa, em 2 dias ele resolveu. Sentou lá, seguinte, turma, eu preciso ir embora cedo. Ela precisa ir embora cedo e ela precisa dar matéria. Então vai todo mundo chegar às 7 horas em ponto aqui, hein? Todo mundo Botou ordem. Falei, olha, gente, eu tenho uma matéria para dar, tá? Se a gente começar mais cedo, no horário mesmo, a gente termina mais cedo. Se vocês chegarem 7h15, 7h20, vai adiar. Eu sei que ele botou a ordem para mim lá. Não precisa me envolver muito. Mas é uma chave ele, é um querido. Exatidão de medição é a capacidade de apresentar
Não dá pra abrir a tela? Tu diz abrir assim? Ou aumentar mais? É que não tá aparecendo nada. Tá preto? Ele fica muito pequeno. Não, tu tem que mudar, eu acho. É o teu aí. Não, eu não sei como é que tá aparecendo. Pra mim, assim, fica pequenininho demais. Não fica pra vocês? É, fica ruim de Sim, copiar. Acho que é assim. assim Assim tá tá show. bom. Vou diminuir. Senhor. Pô, caiu Meu uma. Deus. Pô, aí tá Deu, feia deu, a coisa, hein? deu barulho primeiro Vamos aí, ver se a gente Natália. termina a aula. Vamos lá. Senhor. Desabou água, agora desabou água Ah, aqui. até me perdi aqui. Grau de concordância. Tá. Entre indicações. Daqui a pouco a internet aqui. Que droga. Vocês já tiveram aula com a professora Vivi, né? Tá. Sim. Não, tá ruim pra eles lá também. Tô vendo a outra turma mandar mensagem aqui. Acabou de cair a sala deles. E aí eles estão tendo que entrar de novo. Meu Deus. Vamos ver se nós terminamos a nossa aqui. Feito. Continua no quadro para vocês? No Paint? Ou foi pro navegador? Ah, aqui tá no quadro. Ah, tá. É, agora tá no quadro, agora tá no quadro. Tá. Não, é que eu tô em outra página aqui. Vou colar uma imagem para vocês. Uma medição. Medição. Precisão. Grau. Grau de concordância. Concordância entre indicações. Cara, eu dei uma olhadinha aqui no meu
Foi? Dei uma olhadinha no meu documento, 3.000 por meia. Até meia polegada ela corta. Pô, essa é porrada, hein? Aham. Porradaça. Cortar uma Copiaram chapa os de meia. conceitos aqui, pessoal? Aham. Tá falhando um pouco aqui. Sim? Todo Eu mundo, já copiei. todo mundo Vocês conseguiu outros. copiar? Tá, vou colar uma Deu. imagem aqui para Deu. nós. Cadê a imagem aqui? E na realidade até é exagerado, né? Porque não precisa. O máximo que vai cortar é uma chapa ali de 3/8. Verdade. Lá na Termasa, lá onde eu trabalho, a gente usa bastante chapa grossa, assim, de meia, É? chapa 5/8, A gente usa bastante. Trabalha com o seu Canindé lá, Não, Canindé da Tergrasa. da Tergasa. Se Dinossauro. aposentou, velho. Porra, se Tá lá aposentou ainda, aquele velho. velho. Tá lá ainda, Tá velho. louco. Trabalha com o Charles lá ou não? Com quem? Charles. Charlin. O Charlie. E Charlie, isso. Charlie lá da Tergrasa também. Isso. E o fósforo tá lá ainda não? Fósforo. É. Não cheguei a conhecer. Ó, É, pessoal, deve ter. vamos falar sobre isso aqui. Exatidão e precisão. Tá? Os conceitos são um pouco complexos ali, mas entender depois é tranquilo. A gente entende, então, como exatidão, tá? A exatidão de medição é a capacidade de medição, tá? De apresentar valores próximos ao valor de referência ou valor do padrão, tá? A exatidão de medição é, então, de característica qualitativa, né? A qualidade de medição. Já que podemos dizer que uma medição é mais exata do que outra quando apresenta um erro de medição menor, tá? Então, podemos dizer que a exatidão é uma característica qualitativa, tá? E é o quanto o meu valor medido se aproxima do padrão. Enquanto precisão, tá? É grau de concordância das minhas medições. É uma característica quantitativa, tá? A quantidade de vezes que eu me aproximo àquele valor, tá? Eu sei que os conceitos são muito parecidos e às vezes a gente usa, é preciso, é exato, mas preciso não é exato, não é igual, né, a exatidão, tá? Eu gosto muito dessa figura aqui porque eu acho que ela esclarece muito essa visão, tá? O arco ali, tem um nome isso, de flechas aqui. Número 1, o primeiro, observem só. Concordam comigo que todas as flechas estão no círculo do meio, certo? Então, nesse caso aqui, o atirador foi exato. Por quê? Qual é o objetivo desse jogo? É acertar as flechas no meio, certo? O meio é a referência. Ele chegou muito próximo da referência, porque as 3 flechas, tá, estão perto do meio. Ele foi muito exato e pouco preciso. Mas vamos falar só exato. Ele foi bem exato. No segundo caso aqui, ó, ele não foi exato, mas ele foi preciso. Porque Preciso. ele atirou várias vezes no mesmo ponto. Não é o meu ponto de referência, mas foi várias vezes naquele valor. Então, eu estou sendo precisa no meu processo. Mas não Necessariamente, se eu sou precisa, eu estou sendo exata. No terceiro caso, olha, esse é ideal. Ele foi preciso, porque ele atirou as 3 flechas no mesmo lugar, mas ele também foi exato, porque ele atirou as 3 flechas no meu alvo ali no meio, tá? É o ideal. O quarto, tudo deu errado. Ele não foi nem preciso, porque ele não acertou as 3 no mesmo ponto, e também não foi exato, porque ele não acertou lá no meio, tá? Então, a gente consegue aí entender um pouco melhor com essa figura
o conceito de um e o conceito de outro. São coisas diferentes. Por isso que exatidão é uma característica qualitativa, é a qualidade de medição, né? Qual é a minha qualidade aqui? Eu estou sempre perto do meu alvo. Precisão é quantitativo, porque eu fiz várias vezes no mesmo lugar. Se aquele lugar está certo, eu não sei, mas eu fiz várias vezes ali. Um processo ideal, ele precisa ser exato e preciso, mas nem sempre eu consigo ter os dois. Eu tenho que observar aonde eu estou pecando, se é na minha exatidão ou na minha precisão. Ficou claro, gente? Com a figura a gente consegue entender melhor esses conceitos, né? A figura deixa bem esclarecido mesmo. Deixa. Se a gente ler ali só o conceito, fica um pouquinho Porque diferente. parece que é a mesma coisa, né? A exatidão da precisão, mas na explicação, no desenho, ele Entrando nesse demonstra assunto, direitinho. que outro conceito eu vejo muito o pessoal falar, eficiência não é a mesma coisa que eficácia. Para vocês, o que é uma coisa eficiente? Uma coisa que funciona bem. Funciona bem? Esse cara aqui, o da figura 3, foi eficiente. Por que ele foi eficiente? Porque ele acertou as 3 flechas no mesmo lugar. Tá. Foi eficiente. E para vocês, o que é uma coisa eficaz? Eficaz é aquela coisa que resolve o problema. Resolve o problema. Esse é o conceito, tá? De forma não temporária, né? Mas permanente. Esses conceitos são muito usados, tá? E eles têm características diferentes, tá? O que é eficiência? É a minha capacidade de resolver o problema naquele instante, tá? De forma momentânea, nem que seja. E eficácia é a minha capacidade de resolver o problema de forma permanente, tá? Vamos usar um exemplo bem simples que simplesmente abre a nossa visão, tá? Tenho ali na minha indústria uma torneira, tá? Que tá vazando. Minha torneira tá vazando. Quem é que tá primeiro ali? O Rafael. Rafael observou que a torneira tá vazando, foi lá rápido e vedou a torneira, tá? Ele foi eficiente. Amanhã ele passou, viu que a vedação caiu, continua vazando. Aí ele foi lá rápido de novo, envolveu novamente, botou qualquer coisa lá e parou de pingar naquele momento. Ele continuou sendo eficiente, tá? E ele pode ser eficiente todos os dias sem ser eficaz. Ele levou assim, 5 minutos para fazer isso, mas ele está fazendo todos os dias. Ele está sendo eficiente, mas ele não está sendo eficaz. Quem é que tem depois? O Rogério. O Rogério observou ali o mesmo problema, sentou na frente da torneira e ficou pensando lá o que fazer. Levou 3 horas para pensar o que fazer. E aí depois, quando ele agiu, ele trocou a torneira e a torneira parou de pingar, tá? E não pingou mais, nem no outro dia, nem no outro, nem no outro. Ele não foi eficiente, tá? Porque ele ficou lá sentado, pensando o que ele ia fazer, até que ele pensou. Mas ele foi eficaz, porque ele resolveu o problema de forma permanente, tá? No outro dia não pingou e depois não pingou mais. Então, claro que o ideal é que a gente seja eficiente e eficaz, mas é difícil. E cabe a nós, né, decidir perante cada situação se a gente vai ser eficiente, se a gente vai ser eficaz, tá? E nesse mesmo exemplo, tá? Se o Rafael não tivesse agido, daqui a pouco ele nem percebeu, mas o Rogério de cara percebeu e fez o que ele fez. Ele ficou lá 3 horas pensando e resolveu. Sempre tem um para falar, ele foi eficaz, mas demorou um tempão, né? Pô, perdeu um baita tempo lá fazendo, pensando, para depois resolver. Qual foi o certo? O Rogério, que demorou, mas aí resolveu de forma eficaz? Ou o Rafael, que fez em 5 minutos? Está fazendo todos os dias, mas fez em 5 minutos.
Não tem certo. Rogério, Não tem certo, não tem errado, tá? depende Depende do momento, né? Depende do momento, Depende da situação. depende da prioridade. Daqui a pouco, assim, ó. A fábrica estava tranquila, estava tudo funcionando bem. Então o Rogério foi o melhor. Ele pensou, demorou, mas pensou e resolveu de forma eficaz. E se tá tocando tudo lá, produção em massa não pode parar, aí o Rogério perdeu a função que ele estava fazendo, porque ele ficou 3 horas analisando o problema de uma torneira. E aí a produção em massa da peça dele lá diminuiu e o meu equipamento como um todo não está sendo produzido porque faltou peças que ele era o responsável. Nessa situação, o que ele fez foi o mais adequado. Daqui a pouco, nessa situação de se ele está desocupando o posto dele para fazer aquilo, daqui a pouco o Rafael, que não foi eficaz, mas foi eficiente, pode ter sido melhor. Ele não tem a possibilidade de analisar, ele fez o que deu naquele momento, tá? Não deixou parar ali a produção. Então, isso tudo não tem certo, não tem errado, como o colega falou. Depende da situação, tá? E depende ali do que a gente pode fazer no momento. Mas, Prioridade no conceitos, né, o que são prioridades. Tudo depende do que é, né, da relevância daquilo. Como eu falei, ele resolveu, mas eu tô falando de uma torneira. Se a torneira tá pingando, vai causar algum dano no meu processo? Acho que não. Mas, se tá tudo tranquilo lá, né, ele tem um tempo para fazer isso, vou deixar um mês a torneira pingando na minha frente sem resolver? Não, eu vou fazer rapidinho ali, o outro dia eu faço de novo. Todos os dias perdendo tempo. Então, é muito relativo, tá? Depende muito da situação, depende muito do que é, da prioridade, de tudo. Mas, voltando ao nosso interesse, são conceitos bem diferentes, não são? E que se misturam. Agora, eu sei que vocês vão ter essa diferença. E é legal a gente falar desses termos, porque tem várias coisas na nossa área que a gente conhece a palavra. Conhece. Se eu perguntar para vocês, vocês vão pensar em uma coisa e tá certo. Mas o definir ela é outra coisa. É outra coisa. E a gente precisa saber. E aí a gente vai falar bastante, tá? Esses são mais conceitos assim que a gente fala agora, é tranquilo. Quando a gente entrar lá em eletromagnetismo, entram uns conceitos mais assim, né? Tipo clássico de eletromagnetismo. Se eu falo para vocês, corrente elétrica. Todo mundo sabe o que é corrente elétrica, né? Agora define corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Tá? Aí entra nosso lado técnico para resolver isso. Mas esse a gente deixa lá para eletromagnetismos. Esses conceitos principais agora, de exatidão, precisão. Isso é bem interessante de conversar, de eficiência e eficácia, tá? Terminamos por aqui em metrologia 1. Alguma dúvida sobre os assuntos de hoje? Alguma dúvida sobre os assuntos que nós conversamos já? Ou tranquilo por enquanto? Tranquilo. Tranquilo? Então tá, pessoal. Vou mandar para vocês o trabalho ou hoje ou amanhã no máximo, tá? Vocês têm uma semana para me entregar depois que eu enviar para vocês. Amanhã já termino de corrigir o trabalho 1 e mando as notas para vocês no final de semana mesmo, tá? Qualquer dúvida, vão me mandando de novo. Às vezes não consigo responder na hora, mas assim que possível eu respondo, tá? Foi um prazer conhecê-los. Provavelmente teremos outras disciplinas. Nos vemos mais adiante, ou online, ou presencialmente, se tudo melhorar. Mas com certeza nos veremos novamente. Bom final de semana para vocês, pessoal. E a chamada? Já vou fazer a chamada. Vamos ver se está todo mundo aqui. Somos 12 pessoas na sala. Acho que falta um. Eu anotei Charles, Rogério, Rodrigo, Pedro, Vitor, Rafael, Maicon, André, Luciano e Jader. Faltou alguém? Não. Tem 12 pessoas na sala porque o Rafael conta por 2 ali. Então tá certinho. Tem 10. Então anotei os 10 aqui. Então tá, pessoal. Bom final de semana para vocês. Vamos nos falando. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, gurizada. Boa noite. Bom final de semana, né? Isso mesmo, com Deus. Um abraço.